Graças a Deus e graças a Jesus. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Você está no canal Servir e Amar Estudos Espíritas. E aqui você encontrará sempre palestras consoladoras e confortadoras. O Evangelho de Jesus sendo o pão que nos alimenta, o pão diário para as nossas necessidades. Aqui no canal Servir e Amar Estudos Espíritas, você encontrará sempre o Evangelho de Jesus, os postulados, os conceitos, a revelação da doutrina espírita, sempre de uma forma clara, simples e objetiva. O Evangelho de Jesus numa interpretação espírita. O Consolador prometido, aquele que veio exatamente para restaurar aquilo que foi modificado das palavras do Mestre. Ajude-nos a divulgar a doutrina espírita, ajude-nos a levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. E para iniciarmos a nossa conversa, vamos fazer a prece do Aprendizes do Evangelho. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança. És a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos os arautos do teu amor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Essas palavras e estes ensinamentos belíssimos que vêm em forma de paz, de equilíbrio e de harmonia. Emmanuel, nosso grande instrutor espiritual, sempre procurando nos dar direcionamento, traduzindo para nós de uma forma clara e objetiva como o Evangelho de Jesus é o caminho que todos nós devemos seguir. Devemos nos alimentar do Evangelho todos os dias, sem restrição. O Evangelho é a base para todos nós que fomos criados à imagem e semelhança do Pai. A nossa lição de hoje, do Palavras de Vida Eterna, é a de número 42, no serviço mediúnico. E lá, então, Emmanuel retira da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, ele retira o versículo 4, que diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Examinando os dons espirituais, ou mais propriamente as faculdades mediúnicas, entre os aprendizes do Evangelho, o apóstolo Paulo afirma categórico no capítulo 12 da sua primeira epístola aos Coríntios: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que lhe for útil, pois quer
A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de fenômenos, e a outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas. E ainda a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo. Um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz. E Paulo, sim, lá no ano 70 depois de Cristo, já falava de mediunidade, os dons mediúnicos. Quando ele diz que os dons são vários, que os dons são muitos, mas o Espírito é o mesmo, ele está falando da fonte, ele está falando de Jesus, ele está falando do Criador, de Deus, nosso Pai, que nos fez a sua imagem e semelhança. E cada um de nós recebe de acordo com o que nós precisamos realizar. Enquanto nós evoluímos, enquanto nós caminhamos em direção à casa do Pai, enquanto nós caminhamos na busca da conscientização do que nós viemos aqui realizar, cada um de nós procura servir da melhor maneira em que se encontra e onde nos encontramos. Sim, tem aquelas criaturas que falam com propriedade, que falam com sabedoria, que falam com consciência, palavras que confortam, palavras que curam, palavras que ensinam, palavras que harmonizam, palavras que iluminam. Tem aqueles que as palavras ferem, que as palavras magoam, que as palavras levam aos caminhos das satisfações e dos prazeres. Sim, o Espírito é o mesmo, os dons são diferentes, e a responsabilidade do que nós estamos fazendo com esses dons é particular e de responsabilidade de cada um de nós. As mesmas mãos que podem curar, as mãos que trabalham para levar o sustento, as mãos que levam o fruto do suor do trabalho para o sustento das responsabilidades junto aos familiares, à família consanguínea, muitas vezes são as mesmas mãos que matam, que agridem, que violentam, as mesmas mãos que praticam roubo, furto, as mesmas mãos que muitas vezes o próprio Cristo disse: se a tua mão te leva a errar, se a tua mão é a causa da perdição, arranque-o. É melhor entrar no reino dos céus sem uma das mãos do que ter as duas e ir para as zonas inferiores, as zonas das penas futuras que aguardam aqueles que, por imprudência ou negligência, esquecem a lei divina. Sim, ele é muito claro, e nós, espíritas, compreendemos o que ele está falando. Paulo aqui se dirige aos coríntios, uma comunidade por ele fundada, a quem ele tinha o maior carinho. E ali, a cidade de Corinto, que era uma cidade portuária, então por ali passavam inúmeros estrangeiros. Eram muitas as denominações religiosas, seitas, cultos, a mitologia, a depravação sexual era um martírio àquela época, e Paulo muito fez para combatê-la, através do Evangelho, através dos ensinamentos de Jesus. Como combater essa diversidade de religiões, essa diversidade daquilo
que ali, muitas vezes, estava ali sendo um empecilho, um obstáculo para que o evangelho de Jesus frutificasse e alimentasse aquelas criaturas. Ele fala, se para uns a sabedoria, sabedoria é o que todos nós devemos pedir a Deus. Porque o que se aplica a um já não mais se aplica ao outro. O conhecimento e a informação é preciso ter a interpretação correta, mas não é apenas a intelectualidade do conhecimento, mas o amor que nós empregamos em tudo que nós fazemos. É preciso ter a caridade e a compreensão de cada momento. Sim, nós, espíritos, somos únicos, nós somos uma individualidade e cada um de nós temos deveres e obrigações pessoais, assim como cada um de nós somos capacitados para fazer o nosso melhor. O lar, a nossa casa espiritual, o lar, sim, é uma reunião de espíritos em débitos para com a lei divina, procurando a reconciliação, ajudando, auxiliando, amparando uns aos outros. E assim também é na nossa vida social. Assim é o nosso trabalho de levar o evangelho a todas as criaturas. Hoje, se Paulo enfrentou muitas dificuldades, porque a sua época, magos, feiticeiros, charlatões, pitonisas e oráculos, hoje nós sabemos o significado do ser mediúnico, como ele está dizendo aqui. No serviço mediúnico. Mediunidade, sim, é um dom. É para todos nós a capacidade de servir, de reparar, de ajudar aqueles que necessitam. No serviço mediúnico, nós somos os ouvidos daqueles que estão sem audição. Somos os olhos para quem não tem olhos de ver. Somos a fala para quem está privado deste dom. Nós somos os pés que caminham, que levam as criaturas nas pegadas de Jesus. Sim, nós estamos aqui, como o próprio Cristo disse, nós estamos aqui para curar os enfermos, nós estamos aqui para vestir os nus, nós estamos aqui para auxiliar os nossos irmãos, que antigamente eram chamados de demônios, mas nada mais eram do que irmãos que partiram desta terra querida para o mundo espiritual e hoje ainda cultivam o ódio, a raiva e o desejo de vingança. O dom de servir, o dom de amar, o dom de ensinar, o dom da maternidade, o dom da paternidade, porque ser pai não é simplesmente conceber um filho. Ser mãe não é simplesmente dar à luz. É responsabilidade. São filhos de Deus colocados aqui sob a nossa responsabilidade. E nem todos têm esse dom da paternidade, da maternidade. E ser filho é um dom? Sim, porque tudo isso está dentro de uma coisa que nós chamamos planejamento reencarnatório. Ele prossegue. Parece incrível que explicações tão claras ao redor da mediunidade tenham vindo à luz há 19 séculos, traçando diretrizes e especificando deveres pela mão firme daquele que se constitui em amigo fiel da gentilidade. Qual disse outrora Paulo, relembremos hoje que a mediunidade é cedida a cada um para o que for útil. É por isso que nos quadros da ação espírita temos instrumentos mediúnicos para o esclarecimento, para a informação, para o reconforto, para a convicção, para o fenômeno, para o socorro aos enfermos, para as manifestações idiomáticas, para a interpretação e para o discernimento.
tanto quanto para números outras peculiaridades de serviço. Entretanto, nós todos, tarefeiros encarnados e desencarnados, que procuramos a nossa regeneração no Evangelho, devemos saber que o bem de todos é a luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo, que precisamos refletir nesse ou naquele setor de trabalho. Abstenhamo-nos, assim, do contato com as forças que operam a perturbação e a desordem, visíveis ou invisíveis, na certeza de que daremos conta dos dotes mediúnicos com que fomos temporariamente felicitados, porque o Espírito do Senhor, por seus mensageiros, nos aquinhoa com esse ou aquele empréstimo de energias medianímicas, a título precário para nossa própria edificação e segundo as nossas necessidades. Sim, a doutrina espírita, que surgiu com a publicação do Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, em Paris, começou como? Com as mesas girantes, começou ali com aquele espetáculo de mesas, cadeiras, pranchetas. Sim, naquela época, os efeitos físicos foram fundamentais para chamar a atenção para a vida depois da vida, para a continuidade da nossa existência espiritual. Como falar que existe uma vida depois da vida para pessoas que acreditavam que a morte era o fim, que era preciso gozar todos os prazeres, as satisfações, porque se vivia apenas uma vez? Como dar e como mostrar a justiça divina, se não através da continuidade da nossa existência no plano espiritual, que Jesus já nos asseverava 2023 anos quando aqui esteve, mas está, sim, ao nosso alcance e sempre esteve. Das mesas girantes, nós passamos muitas vezes pela psicografia, pela psicometria, pela psicofonia. Tudo isso é no serviço mediúnico. É servir amando, amando para poder servir. É a utilidade do serviço mediúnico. Obsessores não são demônios. Obsessores não são pessoas, não são demônios, não é o diabo que está simplesmente aqui para prejudicar. Mostrar que nossos irmãos desencarnados continuam a sua caminhada, com suas qualidades e também com as suas imperfeições, mas não existem as penas eternas. Como falar de um mundo espiritual para criaturas extremamente materialistas? No serviço mediúnico, nós aprendemos a viver com qualidade, a viver com responsabilidade, cada um usando o seu dom. O dom da escrita, que traz mensagens confortadoras e consoladoras dos entes queridos que nos precederam no retorno à pátria espiritual. Muitas vezes, as mãos que escrevem textos belíssimos e edificantes escrevem livros sem nenhum sentido. Escrevem palavras que ali estão colocadas que simplesmente conduzem por caminhos errôneos, os desvios, os atalhos da nossa existência espiritual. O papel não tem culpa, mas as mãos serão responsabilizadas pelas consequências do que escreveram, assim como da mente que ali foi quem conduziu e quem ali fluiu na forma da intuição para essas criaturas. Todos nós, no serviço mediúnico, é um serviço de caridade, é preciso humildade. O serviço mediúnico não tem promoção,
O serviço mediúnico não despede ninguém, não, exonera ninguém. O serviço mediúnico não tem férias, o serviço mediúnico não tem bônus, não tem benefícios sociais. O serviço mediúnico é para servir ao Evangelho. Mediunidade é ferramenta de trabalho. No serviço mediúnico, todos nós estamos como servidores do Evangelho de Jesus. E Paulo de Tarso reforça esses dons. Não é preciso simplesmente ali trazer a palavra de ilustres auxiliares do Cristo. Não é essa a função do serviço mediúnico. É atender a quem precisa, é ajudar com amor, é acolher com humildade, sem julgar, sem condenar, mas principalmente sem ficar ali fazendo perguntas desnecessárias. Da mesma coisa, o dom mediúnico daquele que esclarece, daquele que conversa, daquele que dialoga. No serviço mediúnico, é uma oportunidade de aperfeiçoamento. Já não são mais os livros, já não são mais os romances, já não são mais os profetas. No serviço mediúnico, nós compreendemos a nossa destinação: servir e amar, perdoar incondicionalmente. No serviço mediúnico, nós encontramos a oportunidade porque somos os primeiros a ouvir. Somos os primeiros a perceber as dificuldades, as dores e os sofrimentos dos nossos irmãos. Porque somos privilegiados? Não, porque nós estamos diretamente ligados a estes irmãos e companheiros nas tarefas mediúnicas, nas assistências espirituais de esclarecimento. É preciso que o serviço mediúnico seja de comprometimento e de responsabilidade para evitar danos futuros. As imperfeições morais, todas elas podem e devem ser corrigidas no serviço mediúnico. Sim, não somos criaturas perfeitas, somos todos imperfeitos. Nós ainda estamos a caminho da luz. O pouco conhecimento que nós já adquirimos é o suficiente para que nós compreendamos a oportunidade de que no serviço mediúnico, fazendo um bom uso dos dons espirituais, como Paulo de Tarso nos ensinou, todos nós temos a oportunidade de fazer as devidas reparações e reconciliar-se com a lei divina. No serviço mediúnico, muitos irmãos encontram a dor, porque muitas vezes desertam das responsabilidades. Muitas vezes levam o personalismo a uma rigidez tamanha que afastam grandes e futuros companheiros que poderiam estar a serviço do bem e a serviço do amor. Uma pureza doutrinária, uma disciplina muitas vezes rígida, são tantas regras e tantas normas que o amor, que a paciência, que a piedade não encontram abrigo. Muitas vezes, no serviço mediúnico, onde nós chamamos de casa de Deus, casa de oração, um templo, uma casa espírita, muitas vezes ali o luxo, muitas vezes a grandiosidade das pedrarias, das construções, onde está a humildade que o Cristo levava, pregando junto ao lago de Genezaré, junto às montanhas, onde quer que estivesse, na simplicidade. Assim somos nós. Nós devemos fazer dos dons que o Pai nos concedeu, porque dons nada mais são do que virtudes, e as virtudes nós herdamos de Deus. Esses dons
podem ser usados para auxiliar, podem ser usados para colaborar, para instruir, podem ser usados como caminho, como luz, mas muitas vezes são usados para escravizar, são usados para manter na ignorância irmãos e companheiros de jornada. Serviço mediúnico não é privilégio. Serviço mediúnico não é para oferecer regalias ou mordomias a quem quer que seja. O serviço mediúnico é uma oportunidade bendita que todos nós encontramos para que possamos ali amar, servir, aprender, doar. É preciso entendermos os nossos irmãos e companheiros de caminhada. No serviço mediúnico, às vezes, precisamos de muito mais compreensão e entendimento do que de conhecimento. Precisamos, muitas vezes, abrir os braços para acolher sem fazer pergunta. Oferecer ajuda calados. É preciso que nós hajamos com o coração. O amor não tem palavras. O amor não se explica. Amor se sente. E se nós não sentirmos os dons divinos a nós concedidos, nós não conseguiremos fazer deles instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. Paulo de Tarso, se dirigindo aos coríntios, quando ele fala dos dons, se nós olharmos como Jesus nos diz, Jesus seria ele o corpo, não seríamos nós os braços, uns seriam os braços, os outros seriam as pernas, membros superiores e membros inferiores. Uns seriam o cérebro, uns seriam a fala, outros seriam os ouvidos, uns seriam as mãos, outros seriam os olhos, uns seriam os pés, outros. Qual é a nossa utilidade? Onde nós estamos? Qual é o nosso serviço mediúnico? E isso não é um privilégio da doutrina espírita. Paulo falava aqui no ano 70 antes de Cristo. É claro que ele não usou o termo mediunidade, mas nós sabemos que ele está se referindo àquilo que nós, através da codificação, hoje somos detentores desse conhecimento. Para nós espíritas, o Evangelho de Jesus é, sim, direcionamento, é responsabilidade. O serviço mediúnico é uma oportunidade bendita de trabalhar com dignidade, de trabalhar com amor, de desenvolver a simplicidade, de conhecer dores e sofrimentos. Sim, mas também é a oportunidade bendita de sermos nós a levar a paz, o equilíbrio e a harmonia. Que Deus, Pai de amor e de bondade infinita, continue a nos ofertar sempre novas oportunidades de trabalhar e de servir. Que Jesus seja não só nosso guia e modelo, que Jesus seja, sim, o nosso diretor angélico, mas seja ele o nosso objetivo. Servir sem esperar gratidão. Servir sem esperar agradecimento ou reconhecimento. E que no serviço mediúnico nós possamos refletir o Cristo que já existe em cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.